Oi amigos, oi amigas, esse é o Atualizações do Musset, onde eu junto diferentes assuntos num vídeo só. E antes de começar com essa pauta do dia, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Já somos 20 mil aqui, estou muito feliz com a repercussão, com os vários comentários positivos. Eu leio tudo, comento quase todos, mesmo que eu demore um pouquinho, então muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta, comente, ative notificações e agora novidades. Você pode hypar os vídeos. O YouTube aos poucos está liberando todas as ferramentas aqui do canal, como por exemplo os membros. Você pode ser membro deste canal. Se não aparece o botão para você, na descrição tem o Seja Membro. São 3 categorias, bronze, prata e ouro, com benefícios diferentes. Então, no benefício ouro, você pode até ter um grupo no WhatsApp comigo. Benefício intermediário são lives aqui no canal. O benefício mais simples, vamos dizer, mas ainda muito importante, o bronze, você tem vídeos exclusivos, você tem prioridade nos comentários. Enfim, se cabe no seu bolso, se você tem interesse, dê uma olhada que eu vou ficar muito feliz. Mas se você só puder se inscrever, curtir, comentar, vou ficar igualmente feliz. Muito obrigado por esse apoio no começo desse canal. Em breve vamos ter muitas novidades, o Superchat está liberado, então eu vou anunciar a primeira live desse canal muito em breve. Estou pensando em quadros novos, estou negociando novas entrevistas, então vai ter muita coisa boa por aqui, vale muito a sua inscrição. E agora, depois desse jabá, vou voltar aqui para as notícias. São diferentes assuntos e o primeiro deles são possíveis e prováveis renovações de contrato. O principal tema aqui é Gabriel Brazão. O Santos começou a movimentação para renovar o contrato desse goleiro, que para mim é destaque não só do Santos, é destaque do futebol brasileiro. No mínimo, top 3. Se o Hugo Souza foi convocado, o Brazão tem totais condições de ser. Alisson, Ederson, e para mim o Brazão está muito nessa briga pela terceira vaga no time do Ancelotti. Está muito bem o Brazão, o Santos sabe disso, a Europa sabe disso, então são muitas sondagens recentes, por mais que as propostas oficiais não cheguem, até porque goleiro não é tão valorizado no mercado e o Santos pede alto. O Santos pensa ali na casa no mínimo dos 18 milhões de euros, o objetivo seria 20, e as sondagens são de 9, 10 milhões de euros, como chegou do Torino, outras consultas do Porto, do Chelsea, do Galatasaray. Então os clubes sabem que existe essa diferença grande e não tem por que fazer proposta de 9 e 10 se o Santos vai recusar. Então o clube fica cogitando oferecer algo maior, o Santos bate o pé e fica nesse stand-by. Diante desse contexto, a chance do Brazão continuar é muito grande e ele continuaria depois dessas sondagens que teriam um salário muito maior para o jogador. Então o Santos sabe que precisaria valorizar o seu atleta e já começa essa movimentação. O presidente Marcelo Teixeira autorizou o executivo de futebol Alexandre Matos a negociar a renovação do Brazão. Só para dar um pouquinho de histórico, o Brazão conta aqui no canal que ele veio para ganhar muito menos no Santos em relação ao salário da Inter de Milão em euro, muito menos. Ele paga a rescisão do bolso, ele faz um investimento de verdade na sua carreira para começar de novo aqui no Brasil. E aí ele vira titular com a lesão do João Paulo. Quando o Santos sobe para a Série A, o Santos renova o contrato do Brazão e passa a pagar muito mais do que pagava, mas ainda muito menos em relação aos principais salários do elenco. E aqui eu não estou falando de Neymar, estou falando de Pituca, de João Paulo, do próprio Tassiano, do Tiquinho Soares, do David Washington. Então o Brazão está num salário intermediário. Ele continua crescendo muito mais, sondagens da Europa. Se for falar de regularidade, talvez seja o principal jogador do Santos no ano. Então o Santos, ciente disso, quer pagar, topa pagar um salário de titular absoluto, de destaque do elenco. E é isso que o Alexandre Matos começa a fazer com os empresários do Brazão. Então a tendência é que a janela feche, o Brazão fique e que seja valorizado financeiramente, o que eu acredito que é um bom movimento, um movimento justo dessa diretoria. Além do Brazão, tem 2 renovações que estão muito próximas do anúncio oficial. Então, por detalhes, o Robinho Júnior, como já vinha contando para vocês, já era para ter sido anunciado, mas existe uma espécie de burocracia que é o Robinho, o pai do Robinho Júnior, ele acompanha essa negociação. Então a Vivian, que é a mãe do Robinho Júnior, levou o último contrato para o Robinho lá em Tremembé, nessa visita de domingo. O Robinho deu aval, então faltam detalhes de minutas ali de contrato para que o Santos anuncie a renovação do Robinho Júnior. É mais um jogador sendo valorizado, ele que hoje já dá para dizer que ele treina definitivamente no elenco profissional. Além dele, o Matheus Xavier está muito próximo de assinar. Os detalhes estão quase que certos, só que os empresários do Matheus viajaram para a Inglaterra com o Jair. Eles são os mesmos empresários do Jair que foi vendido com o Nottingham Forest.
Então, na volta dessa viagem, o Santos vai sentar para bater o martelo nessa renovação. Robinho Júnior e Matheus Xavier muito próximos da assinatura do contrato. Além deles, estão rolando 3 negociações. Davi Nogueira e Vinícius Rocha, do Sub-17, estão para assinar o primeiro contrato profissional. Eles são grandes destaques da categoria. Davi Nogueira, atacante, o Vinícius Rocha, meia, ambos convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. Eles foram convocados ainda com um contrato amador. O Santos, ciente dessa valorização, negocia o contrato profissional. São negociações que estão rolando bem, que não devem ter problemas. A última negociação é a negociação mais difícil nesse momento. Não que seja distante ou emperrada, mas é uma conversa que ainda está mais complicada de avançar, que é a do Vinícius Lira, lateral esquerdo do Sub-20, que tem experiência no profissional. O Lira, ele quer entender o projeto desportivo do Santos, ele quer ter mais oportunidades, ele quer entender o que vai acontecer no cenário. Não é uma questão financeira, é de carreira mesmo. Então, se o Santos contrata um lateral direito, vamos supor que vem o Mike, que eu vou falar nesse vídeo, ficaria o Mike, Igor e Vinícius na direita, Escobar e Souza na esquerda e o Vinícius sem espaço. Se o Santos não contrata um lateral direito, o Escobar fica mais na direita e o Lira vira reserva do Souza por lá, na saída do Kevson. O empréstimo do Kevson para o Sport já facilitou um pouco a renovação do Lira, mas o Lira quer entender essa movimentação, quer entender se ele já vai treinar no profissional esse ano, se ele já vai fazer essa transição do 20 para o profissional. É uma questão de projeto mesmo, mas o Santos está confiante, acredita que muito em breve vai renovar e valorizar também esse jogador. O Souza é muito bom, o Lira é muito bom, o Rafael Gonzaga é muito bom, o Santos está muito bem servido na lateral esquerda. Então esse é um apanhado das negociações para renovações de contrato. O Santos deve anunciar algumas aí nos próximos dias. O segundo assunto é Gabriel Bontempo, uma coisa que vocês me perguntam demais. E aí, juntando o que o Kleber tem feito nos jogos com a entrevista do Kleber ao Dinheiro no Peixe, eu entendo que o Bontempo foi promovido, foi escolhido como um meia ofensivo e não mais um meia defensivo. O Bontempo, ele é meia ponta, né? Ele era isso no Sub-20 na maior parte da carreira. Quando o Caixinha traz um profissional, por uma questão de necessidade, ele adapta ao Bontempo como camisa 8 e o Bontempo vai muito bem ali. Só que ainda com o Caixinha, o Bontempo perde espaço de uma forma que vocês não entendem. E o Kleber enxerga o Bontempo também como segundo volante, mas principalmente na linha de 3 ofensiva. Se for contar um 4-2-3-1, o Bontempo jogaria ali como um meia ou segundo atacante e também aberto pela direita, na visão do Kleber. E a concorrência dos volantes é maior. Por mais que eu acredite que o Bontempo mereça estar melhor colocado nessa fila, dá para pensar em Zé, Rincon, Arão e ainda tem Schmidt, Pituca, talvez até o Rian. Então o Kleber pensa no Bontempo ou como esse meia ofensivo, como ele jogou contra a Ferroviária e contra o Flamengo, perto do Neymar, que era falso 9 no jogo contra o Flamengo e contra a Ferroviária do Tiquinho. Ele foi esse meia bem próximo da área, ou aberto pela direita, onde ele começa no Santos, ele faz aquele gol contra o São Paulo como ponta direita. Então, ao Dinheiro no Peixe, o Kleber cita o Bontempo como alternativa para o meio e como ponta pela direita. Acredito que seja assim que o Bontempo vai brigar por vaga, não mais como camisa 8. Então eu espero muito que ele continue tendo chances. Não entendi ele não entrar contra o Mirassol, mas eu acho que é uma atualização importante essa visão da comissão técnica atual sobre o Bontempo. Eu acho que ele é um ótimo camisa 8, mas se pensar que tem opções ali no meio, que o Zé Rafael seria esse cara junto com o Arão ou com o Rincon, e o Zé Rafael deve jogar muitas das partidas no ano, eu espero que o Bontempo tenha opções, tenha chances pelo lado do campo. Então, eu, com a chegada do Cabalheiro, que pode jogar pela ponta direita, mas principalmente pela ponta esquerda, eu veria Guilherme Barreal para a ponta esquerda, Cabalheiro e Bontempo para a ponta direita. Espero que o Kleber enxergue assim também. Não vejo o Bontempo de costas como meia, mas eu acho que aberto pela direita ele pode ser uma excelente opção para o Santos. Espero muito que o Bontempo entre no jogo contra o Inter. A tendência é que ele não comece a partida. O Kleber não citou ele como opção para começar nessa entrevista ao de olho, mas espero que ele tenha bons minutos porque é um jogador extremamente promissor e que eu concordo com a maioria de vocês que pede mais tempo dele em campo. Mas eu queria falar aqui que pelo que o Kleber tem falado e tem mostrado em campo, o Bontempo se fixou como esse meio ofensivo, principalmente pelo lado direito, ou como meia perto do atacante, do centroavante, do que como segundo volante, que era como ele jogava com Caixinha. Beleza? Próximo assunto é justamente sobre o Cabalheiro. Alguns me zoaram nos comentários porque eu falei cabacheiro. Minha família é do Uruguai, a gente está acostumado com esse castelhano de LLCH, sabe, cabacheiro. Mas o jornalista paraguaio que participou do nosso vídeo de apresentação do jogador falou cabalheiro, então eu vou falar cabalheiro. Queria falar sobre os valores dessa negociação.
O Santos vai pagar US$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos, cerca de 8 milhões de reais, parcelados até 2028. O Santos paga o Cavaleiro pelo tempo de contrato dele, 3 anos. Vai pagar durante o tempo de contrato inteiro. O Nacional aceitou essas Casas Bahia, que foi a forma que o Santos consegue contratar o Santos que tem dificuldades financeiras. O Santos tem a opção de compra de mais 40% dos direitos econômicos do Cavaleiro por US$ 2,5 milhões, que aí já é um valor maior, pensando que se ele se destacar, o Nacional se defende e valoriza o atleta. Então o Santos teria até o final de 28, ou eu não sei se o contrato vai ser até junho de 28 ou dezembro de 28, porque o Cavaleiro falou 3 anos de contrato. Mas enfim, o Santos teria até 2028 para exercer essa opção de compra de US$ 2 milhões, US$ 2,5 milhões por 40%. Mas, por enquanto, US$ 1,5 milhão, cerca de 8 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do Cavaleiro, que já está em Santos fazendo exames, não fica à disposição contra o Inter, mas provavelmente fica à disposição contra o Sport em Recife no final de semana. Mais um assunto e o último deles é Mike. O colega André Hernan publicou que o Grêmio tem interesse no Mike, que as conversas com o staff do Mike têm ido bem. E eu fui perguntar no Santos, falei, cara, aconteceu alguma coisa? Como é que o Santos vê isso? A resposta da minha fonte antes de começar a gravar esse vídeo foi: provavelmente teremos o Mike ano que vem, que seria com pré-contrato. O Santos está pessimista em ter o Mike agora, mas está confiante em assinar um pré-contrato para ter o Mike em 2026. Essa fonte, pelo menos, não pareceu incomodada com esse interesse do Grêmio. Vamos ver o que acontece, se o Grêmio consegue a liberação agora, se passa na frente do Santos, se o Santos ainda vai tentar essa liberação imediata ou se vai buscar o pré-contrato para ano que vem. Caso o Mike não venha, eu vejo o Escobar fixado na direita com o Igor Vinícius de alternativa, Souza e Vinícius Lira para a esquerda. Caso venha o Mike, aí o Lira perderia espaço, o Escobar voltaria para a esquerda. Então é isso, os assuntos, atualizações do Mussete. Lembrando, você pode dar hype nesse vídeo, você pode virar membro do canal e, por favor, isso aí é de graça, curtir, se inscrever, ativar notificações, comentar o que você achou desse quadro de atualizações do Mussete, de vários assuntos no vídeo só. O vídeo ficou com 12 minutos, mesmo tentando ser o mais dinâmico possível, mas eu fico mais tranquilo que você que viu esse vídeo até o final se atualizou das principais notícias do dia. Qualquer novidade eu apareço por aqui. O próximo vídeo provavelmente vai ser o pré-jogo, que vocês gostaram muito do que eu fiz contra o Flamengo, principalmente do Mirassol, que deu super certo chamando o setorista do Mirassol. Já combinei de falar com o setorista do Inter, vou esperar para apurar a escalação do Santos, os relacionados. Provavelmente o pré-jogo sai amanhã, nas primeiras horas do dia, para você saber de tudo que você precisa antes desse Santos e Inter na Vila Belmiro. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.